Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim, hein? Então vamos lá? Eu preparei para vocês uma revisão de história do capítulo 3, Cidades Brasileiras. Vamos lá comigo? Então todo mundo sentadinho aí. Apostila, página 240, Cidades Brasileiras. Pessoal, eu vou tentar fazer um resumo para vocês, tá? Preparei uns slides também para que facilite o entendimento deste conteúdo. Vocês tiveram que estudar com o papai e com a mamãe. A tia não estava presente para te ajudar, né? Eu só mandei as orientações. Então agora eu vou tentar dar uma explicação zona para vocês. Tudo bem? Preparados? Então vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui meus slides. Lembrando que é a primeira vez que eu faço isso, então vamos lá, vocês vão me ajudar. Olha lá nossa turminha, revisão de história, capítulo 3, Cidades Brasileiras. E eu sou quem? É Tia Fê. Pessoal, o que é bacana antes da gente começar o nosso conteúdo? Planejar os seus estudos. Tá? Não adianta vocês estudarem tudo de uma única vez e também não adianta estudar só um pouquinho, ok? O estudo ele tem que ser contínuo, mas em doses homeopáticas, em doses moderadas. Então, assim, segue a rotininha que a gente tinha em sala. Se a gente tinha 3 aulas de história, procure ficar esse tempinho estudando história. Leiam os textos, façam um resuminho, marque as partes importantes, igual a tia ensinou com marca-texto, tá? Aí depois procure fazer os exercícios e só então você peça ajuda para um adulto, para que ele te ajude a revisar aquela questão que ficou em branco, que você não conseguiu achar a resposta. Tudo bem? Lembrando que na sala de aula vocês já tinham essa autonomia, vocês já conseguiam fazer isso. Então, não vamos abusar do papai, da mamãe e da vovó, tá bom? Vamos continuar no ritmo, porque se Deus quiser, esse período vai ser curto e logo, logo a gente volta. O tempo é muito importante? Sim, o tempo ele é muito importante. Eu não quero que vocês passem a tarde inteira, a manhã inteira, o dia inteiro lendo, estudando para ficar com dor de cabeça. Mas eu também não quero que faça aquele estudo de 5 minutinhos, tá? Vocês vão se programar para que para cada disciplina tenha 50 minutos de aula. Igual a gente tinha na escola. 50 minutos é o suficiente. 15 minutinhos para leitura, 15 minutinhos para marcar as partes importantes e o restante do tempo para tirar uma dúvida, fazer um exercício, ok? E o que é muito importante, pessoal? Procure um lugar tranquilo para estar realizando essa tarefa, tá? Não adianta ficar no meio da sala com a TV ligada, com o irmão correndo, não. É vocês, num cantinho, na cozinha, no quarto, sem brinquedo por perto, sem televisão, sem celular, vocês. Tudo bem? Dando continuidade, então, cidades brasileiras. O que é importante que vocês saibam? Que a formação das cidades estão completamente ligadas com a colonização portuguesa. O Brasil só passou a ser Brasil a partir da colonização portuguesa, tá? E mediante a essa colonização, as cidades começaram a surgir, mas não foi assim, puf, cidade, puf, cidade. Não. Teve um percurso, teve um caminho, que é isso que a gente vai ver agora, tá bom? Então, como que vai ser dividido o nosso estudo? A primeira parte ela vai ser dividida em 3 itens muito importantes. A chegada dos portugueses, quando isso aconteceu? A evangelização dos índios. Por quê? Né? E as capitanias hereditárias, o que é isso? Será que deu certo?
Tudo bem? Se a gente conseguir responder essas 3 questões, o nosso entendimento histórico para os fatos que forem vir a seguir vão ser mais fáceis. Tudo bem? Então presta bem atenção nesse comecinho. Vamos lá. Chegada dos portugueses. Os portugueses chegaram aqui em 22 de abril de 1500. Tudo bem? Quando aqui chegaram, já haviam habitantes. Os tupis foram os primeiros grupos indígenas a ter contato com os portugueses. Tá? Então, vou ler um pedacinho aqui para vocês. Os portugueses fundaram várias cidades nas terras que hoje formam o Brasil. Quando eles chegaram aqui, no ano de 1500, essa terra já possuía habitantes. Os tupis, primeiro grupo indígena a ter contato com os portugueses, já tinham um nome para essa terra. Eles a chamavam de Pindorama. E o que significa Pindorama, pessoal? A terra das palmeiras. Aqui, ó, eu coloquei uma ilustraçãozinha de um desenhinho. Opa! Volta, 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 volta. De um desenho com a chegada dos portugueses. Mas o que retrata bem essa chegada é essa foto aqui de baixo, tá? Que era uma foto oficial do desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro. Essa imagem, essa tela está no Museu Paulista. Você tem essa imagem na sua apostila também, se depois quiser dar uma olhadinha, é bacana. Então, partimos para a ocupação e organização dos territórios. Então, como que foi, tia, essa chegada dos portugueses? Os portugueses chegaram aqui, então, em 22 de abril de 1500, numa expedição marítima, quer dizer, com vários barcos vindo lá de Portugal. E quem comandava isso? Era o português Pedro Álvares Cabral. Ele chegou no local que hoje em dia a gente chama de Porto Seguro, na Bahia. E qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Eles ergueram uma imensa cruz no território brasileiro para mostrar que ali era de posse dos portugueses e que a religião que ia predominar seria a católica, a religião portuguesa. Tá bom? Seguindo esse conceito, a primeira missa a ser realizada no território brasileiro foi no dia 26 de abril de 1500. E qual o intuito disso? Por que eles quiseram erguer essa cruz, mostrar a religião católica? Porque os índios tinham a cultura deles aqui, com os deuses deles, com as crenças, com os rituais. E isso para os portugueses foi um choque. E eles perceberam que como que eles iam dominar esses índios? Com a evangelização. Mas a evangelização não se limitava apenas no catecismo, no ensinamento de uma nova religião. Também era o ensinamento da língua portuguesa, porque eles não conseguiam se comunicar, um não conseguia falar com o outro. Então, eles queriam que os índios falassem o português. Mas né, eu aprender tupi nada, eu quero é que eles aprendam a minha língua. Né? Então, a evangelização incluía o ensino da língua portuguesa aos indígenas, para que eles compreendessem as crenças e os dogmas da religião católica. Os padres jesuítas foram responsáveis pela evangelização dos nativos. A ocupação do território brasileiro ocorreu conforme um projeto português, tá? Isso significa que havia um projeto de ocupação já na cabecinha dos portugueses quando aqui chegaram.
Porém, eles se chocaram com uma realidade totalmente diferente. Era um território novo, com nativos selvagens, com muito mato. Então, assim, foi um choque para eles. Assim, por mais que houvesse um plano de colonização, o governo não conseguia atingir todos os espaços de forma igual. Era muito difícil, o território era muito grande, ele era nativo, ele era virgem. Nunca havia tido uma outra civilização além dos índios, que naquela época eles não desmatavam, né? Eles mantinham a mata para a sua sobrevivência. De Portugal vieram várias pessoas, tá? Além dos padres que nós acabamos de falar, também vieram oficiais e soldados, cada um com uma função já pré-estabelecida. Os oficiais de justiça eram encarregados em manter e aplicar a lei. Os soldados auxiliavam na defesa do local e na segurança. Na maioria das ocupações, havia uma pessoa encarregada de evangelizar os índios, no caso, os jesuítas, tá bom? Então, falamos um pouquinho da ocupação e organização desse território. Aí, como aquele plano principal dos portugueses foi por água abaixo, né? Porque eles não contavam com a realidade, eles planejaram sem saber a sua real situação. O rei português teve que tirar um coelho de uma cartola e montar um novo planejamento. E o que ele fez? Instituiu no Brasil as capitanias hereditárias, que nada mais era do que dividir o território em vários lotes, em vários pedacinhos, e dar esses pedacinhos aos seus amigos, aos seus parceiros, aos burgueses da época, aos senhores de dinheiro lá de Portugal. Esses parceiros passaram a ser chamados de donatários ou capitão. Esse lote seria passado então de pai para filho, por isso o termo hereditário. E o seu dever principal era proteger para que ninguém viesse, para que nenhum outro europeu viesse aqui e pegasse essa terra e que também fizesse essa terra prosperar, que ela desse riquezas, tá? Porque o rei português nada mais ele queria do que o ouro, as riquezas do nosso país. Em algumas capitanias, iniciou-se o cultivo da cana-de-açúcar e a criação do gado. Lembrando que a cana-de-açúcar foi introduzida no Brasil pelos portugueses, pois o açúcar era bastante cobiçado na Europa. Pessoal, guarde esse detalhe, porque mais à frente, quando voltarmos a falar da história do Brasil, o cultivo da cana-de-açúcar vai ser muito importante. Então, lembre-se que o cultivo da cana-de-açúcar surgiu na colonização, no momento das capitanias hereditárias, trazido pelos portugueses, ok? Deixa eu ver se esse vídeo roda para vocês, que aqui dá para ver a evolução territorial das capitanias para chegar até os nossos estados hoje. Dá uma olhadinha aí.
legal? Desde as capitanias hereditárias até os dias atuais, a evolução do nosso território brasileiro. Então, vamos retornar para a nossa aulinha. Vamos lá. Capitanias. Cadê você? Aqui. Retornamos, então, para as capitanias hereditárias. Certo? Então, como eu já havia dito, os portugueses tentaram de várias formas organizar o território. A primeira delas foi esse modelinho aí que a gente acabou de ver, que eram as capitanias. Eles dividiram o território em vários lotes e esses lotes passaram a ser chamados de capitanias hereditárias. Hereditárias por quê mesmo? Porque elas passavam de pai para filho. Até aqui tranquilo, galerinha? Todo mundo entendeu? Sim? Então vamos lá. Só colocando uma curiosidade para vocês. Em 1534, que é o mapa que normalmente a gente encontra dessa época, temos 16 capitanias, tá bom? Só por uma curiosidade. Tranquilinho? Vou seguir, hein? Bora lá. Formação das primeiras vilas e cidades do Brasil. A primeira vila fundada pelos portugueses foi a Vila de São Vicente, no ano de 1532. Tudo bem? Os portugueses fundavam as vilas em locais específicos que ajudassem no comércio e na produção de riquezas. Elas eram fundadas com a construção de uma casa da Câmara, onde eram tomadas as decisões políticas, um pelourinho, que representava a justiça, uma cadeia e uma igreja. Esses se tornaram os símbolos da colonização portuguesa. Então, quando vocês olharem um mapa antigo e notarem lá uma igreja, uma casa da Câmara, uma cadeia, um pelourinho, vai saber que a gente está falando do período da colonização. Tudo bem? Então, os portugueses desbravaram o território brasileiro. Eles saíram do litoral, que é as praias, e foram para o interior. Quer dizer que eles entraram dentro do nosso país. Ao longo desse caminho, eles foram fundando povoados e pequenos postos comerciais. Como que era? Eles precisavam... Vou pegar Sorocaba para vocês. É meio da época dos bandeirantes, mas dá uma ideia para vocês, tá? Era assim, eles estavam lá no litoral, aí eles tinham que desbravar o território, entrar no território brasileiro, mas era muito mato e eles não achavam comida, porque eles não eram igual os índios que sabiam caçar, que sabiam plantar, que pegavam da natureza os seus alimentos. Os portugueses tinham vida mansa, eles tinham comidinha no prato, então para eles era muito difícil, sabe? O que eles faziam então? Eles levavam várias pessoas, era um grupo enorme de pessoas. E passado vários dias, eles chegavam numa determinada região e esse grupo de pessoas ia se dividindo. Um grupo ficava ali e montava um povoado. E esse povoado começava a ter comida, começava a ter pequenas casinhas, que na época eram cabaninhas, né? Para quê? Para que os novos grupos que fossem vir em seguida tivessem um lugar para parar. E esse pequeno grupo de pessoas começou a formar um povoado, porque daí um casava com outro, que começou a ter filho e foi crescendo. Virou um povoado. Esse povoado foi aumentando a sua demanda. O comércio começou a rodar, aí eles já começavam a vender o que os exploradores precisavam e esse povoado foi crescendo.
se tornavam vilas. E acontecia a mesma coisa. V casava com um, via outro, pá, vila. A vila crescia e tornava cidades. Mas não era assim, pá, pum, pá, virou cidade. Não. Era de pouquinho em pouquinho. Demoravam-se anos, tá? Então, como que começa? Povoado, vila, cidade. Tudo bem? Vamos lá, então. Passado a parte da ocupação e vendo que as capitanias hereditárias não funcionaram, mais uma vez, Portugal teve que se mexer se ele quisesse continuar comandando o Brasil, porque tinham vários europeus de olho grande em suas terras. Então, ele achou uma outra estratégia, tá? Em 1548, o rei de Portugal mudou a administração do Brasil. Ele criou o cargo de governador-geral, deixando um só responsável pelo poder que antes era dividido entre as capitanias, tá? Chamamos esse período de governo geral. E seu primeiro governador-geral foi Tomé de Souza. Tudo bem? Então, deixam de existir os capitães das capitanias hereditárias e passa-se a ter, então, um único chefe, o governador-geral, que neste momento é Tomé de Souza. É esse hominho aqui da foto. Tudo bem? A pedido do o rei português, em 1549, Tomé de Souza fundou a sede do seu governo na cidade de São Salvador, que foi a nossa primeira capital, que foi a capital do Brasil. São Salvador estava situada em um ponto estratégico que poderia abrigar grandes edificações militares para proteção. Além disso, no local já ocorriam o comércio e a produção de açúcar, principal produto comercializado pelos portugueses na época. Salvador, então, foi planejada para ser uma sede de governo e fortificada e protegida. Então, pessoalzinho, lembra aí qual foi a primeira capital do Brasil? Salvador, ok? Então, eu trago para vocês aqui as capitais do Brasil. Temos elas. A primeira capital do Brasil, Salvador, que foi de 1549 até 1763. A segunda capital do Brasil foi o Rio de Janeiro, de 1763 a 1960. E temos também a atual capital do Brasil, Brasília, desde 1960. E uma curiosidade para vocês: Curitiba chegou a ser capital do nosso país, sabia? Por apenas 3 dias. Mas ela foi. Mas é só uma questão de curiosidade mesmo. Porque em algum momento vocês forem perguntados, questionados, quais as 3 capitais do nosso país, então temos lá Salvador, Rio de Janeiro e a atual Brasília. Já que estamos falando de capitais, vamos falar um pouquinho de cidades planejadas. De acordo com a Wikipédia, o nosso dicionário eletrônico, cidade planejada é qualquer comunidade que foi cuidadosamente planejada desde o seu início. Por isso eu trago para vocês aqui o plano piloto da nossa capital Brasília. Ó, podem ver que ele tem o formato de um avião. E por que será que o plano piloto tem este formato de avião? Sabe por quê?
que era para dar asas à evolução do Brasil, gente. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando. A cidade de Brasília demorou 4 anos para ser construída e foi fundada em 1960. Ela seria o centro comercial e político do país. O local da sua construção foi escolhido com o intuito de ocupar o interior do Brasil e dar visibilidade para a região, favorecendo o seu crescimento. Muitas cidades brasileiras foram planejadas e construídas para ocupar o interior do Brasil. Dentre elas, podemos citar Palmas, que foi planejada e construída com o intuito de servir como capital do estado de Tocantins. Isso agora há pouco, em 1989, gente. Tá? A história das cidades brasileiras está ligada principalmente à ocupação do território, tanto no início pelos portugueses, quanto depois, quando já éramos um país independente. As cidades cresceram e foram construídas para que o território pudesse ser ocupado e explorado. A história das cidades pode ser contada e descoberta de várias formas, por meio de várias fontes. Conhecer seus marcos históricos, saber como funciona o seu comércio, como funciona o seu governo, são uma delas. Conhecer as intenções de fundação da cidade, suas praças e ruas, as pessoas que nela vivem e viveram. Tudo isso conta a história de uma cidade. Pessoal, esse foi o nosso conteúdo a ser revisado. Espero que vocês tenham gostado muito. Eu gostei muito de estar aqui com vocês, tá bom? A gente se encontra daqui a pouquinho. Qualquer dúvida, deixem suas mensagens aqui na nossa plataforma, tá? Que as nossas aulas agora vão ser assim, mais pertinhos uns dos outros. Um beijo, galerinha! E até mais!